E aí galera, tudo bem? Olha só, nós vamos voltar, né, falando um pouco mais de equilíbrio químico e o nossa próxima constante, na verdade, de equilíbrio químico vai ser a constante chamada Kp. Kp é uma constante de equilíbrio, dentre aquelas que nós vamos ver assim, entre aquelas várias, é uma constante de equilíbrio em função da pressão parcial dos gases. Então, Kp é uma constante de equilíbrio. E esse P é de pressão, pressão parcial dos gases. A gente viu no vídeo anterior, né, no ponto 4, a gente está no ponto 5, ponto 4, a chamada constante de equilíbrio Kc. Essa constante de equilíbrio Kc, ela era em função da concentração em mol por litro, né? E vamos retomar um pouquinho lá. Quem é que entrava lá? Entrava a substância no estado gasoso, no estado líquido, mas se esse líquido fosse a água, no reagente não entrava. Se é água, lá no produto entra. Se é água a vapor, água gasosa, não importa onde esteja, vai entrar. Lembra disso? Substâncias que estão no meio aquoso também vão entrar. Sólidos não vão entrar. Beleza? Agora, a constante de equilíbrio chamada Kp, ela funciona mais ou menos igual a isso. Só que como é constante em função da pressão parcial dos gases, eu coloquei aqui, né, um chamativo. Ó. Só entram gases na expressão de equilíbrio Kp. Então a equação de equilíbrio que nós vamos montar, né, a expressão, ela tem que ter gases participando. Se não tiver gases, nenhum gás, não tem a expressão da constante de equilíbrio pressão. Aí se tiver gás e sólido, o sólido não entra. Gás e líquido, não vai entrar. Só vai entrar gás. Então essa é mais condicionada. Só entra gás ou só entram gases, ok? Então vamos lá. Estamos aqui com um primeiro exemplo, tá bom? E já vamos agora fazer o contrário. Na aula passada, o que eu fiz? Eu escrevia se o equilíbrio era homogêneo ou se o equilíbrio era heterogêneo. Como saber disso? Vamos ver aqui, olha. Aqui é gás, aqui é gás, aqui é gás. Ou seja, todos os participantes estão no estado gasoso. Turma, se todos os participantes estão no estado gasoso, esse equilíbrio é um equilíbrio homogêneo. Ó, então podemos falar que é um equilíbrio, equilíbrio homogêneo. Todos os nossos participantes, eles estão na mesma fase. Beleza? Um equilíbrio homogêneo. Então você já vai aprendendo também essa definição de quando que o equilíbrio é homogêneo e heterogêneo. Vamos dar um pause aqui? Fala, Vi, eu não estou lembrando mais. Ó, lembra essa dupla seta? A dupla seta não significa equilíbrio, significa reversibilidade, ou seja, que a reação é reversível. Existem duas reações simultaneamente acontecendo. É isso. Essa reação reversível, em um dado momento, ela pode entrar em equilíbrio. E quando que ela atinge o equilíbrio? Quando a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Beleza? E para calcular qualquer constante, né, convencionou-se pegar essa reação direta. Ó, é a reação direta que vai falar da constante que a gente quer. Então, essa constante Kc ou constante Kp fica em função, né, da reação direta. Como? É o produto da reação direta sobre o reagente da reação direta. Lembra daquela frasezinha lá? É a ponte sobre o rio, certo? A ponte em cima, o rio embaixo. Produto sobre reagente. De quem? Da reação direta. É uma revisãozinha de tudo que nós vimos até agora, tá bom? E vocês vão perceber que ao longo do curso inteiro de equilíbrio químico, que vai até julho, nós vamos falar basicamente a mesma coisa. Então vamos lá, galera. Achar o Kp. Como que eu acho o Kp? A gente coloca aqui, olha, constante Kp significa o produto, aqui no caso, ó, produto, e aqui o reagente. Mas fala, Vi, esse P é de produto? Não. Esse P é de pressão. Então, olha só, é a pressão parcial dos produtos
sobre a pressão parcial dos reagentes, tá? Como todos os nossos participantes são gasosos, eles vão entrar na expressão do equilíbrio químico. Então eu tenho aqui, olha, a pressão parcial, né, dos gases produtos sobre a pressão parcial dos gases reagentes. Então fica produto sobre reagente. Cada um elevado ao seu coeficiente. O coeficiente do SO2 é 2, então ao quadrado. O coeficiente do oxigênio é 1, então vai ser a primeira, né? Vou até marcar aqui, ó. Não há necessidade, tá bom, turma? Só para poder ficar mais expressivo. Então olha só, 1 e aqui, né, 2, porque o SO3 vale 2. Beleza? É assim que a gente escreve aí essa constante de equilíbrio Kp. Vamos para um segundo exemplo agora, para a gente ir pegando lá o jeitão aí da constante de equilíbrio. Vamos olhar só, esse exemplo 2 mostra o carbono reagindo com o oxigênio, formando o CO2, que é o dióxido de carbono. Beleza? Viu que é importante lá? Tem os estados físicos, estado sólido, estado gasoso. Então você que está aí, sentado ou sentada, tem condições de dizer, né, para mim e para o Paulão que está aqui. Paulão, tá aí, né, Paulão? Tudo bem, Paulão? Oh, beleza. Vocês ouviram o Paulão aí no fundo? Vocês têm condições de dizer para a gente que está aqui se esse equilíbrio é reversível, então vai ter equilíbrio. Se esse equilíbrio é homogêneo ou heterogêneo, tá? Então dá uma olhada na equação. Vê aí, esse equilíbrio é homogêneo ou é heterogêneo? Pensa aí. Pensou? Beleza, acertou então. Você deve ter falado aí que esse equilíbrio é um equilíbrio heterogêneo. E acertou. Sabe por quê? Olha, eu tenho um participante na fase sólida e um participante na fase gasosa e mais um na fase gasosa. Ou seja, eu tenho participantes, né, em estados físicos diferentes. Então não é um equilíbrio homogêneo, é um equilíbrio heterogêneo. Então vou colocar aqui, olha, que isso é um equilíbrio, ó, equilíbrio heterogêneo. Heterogêneo. Ok? Beleza? Então vamos lá, de novo, né? Daqui mais algumas aulas não vou ficar escrevendo toda hora direta, porque vocês já vão estar muito adaptados e já vão fazer de forma automática. Então, convencionou-se, né, escolher a reação direta para achar aquela constante de equilíbrio, tá bom? Então essa constante de equilíbrio em função das pressões parciais dos gases, nós vamos escrever assim. É o produto sobre o reagente. Mas o que produto? Quem entra? Galera, o sólido aqui, ele não entra. Ó, o sólido não entra. Entra o gás? Sim. Entra o gás? Sim. Então vai entrar o gás. Então nós vamos pegar a pressão parcial dos gases e jogar na expressão lá para achar a constante de equilíbrio. De que forma? Nós vamos pegar a pressão parcial do gás CO2, que é produto, sobre a pressão parcial do gás oxigênio, que é reagente. E quais são os coeficientes? Olha, os coeficientes são 1 e 1. Então nós colocamos aqui 1 e 1, desse jeito aí, tá bom? Olha, eu não falei, né, e dei uma segurada, para que talvez vocês ficassem se perguntando aí quando estão assistindo essa aula aí. Quando era KC, a gente colocava lá esse símbolo aqui, ó, certo? Se você perceber nas aulas anteriores, na aula do ponto 4, tava esse símbolo aqui. O que significa esse símbolo aqui? Esse símbolo significa mol por litro. Então, quando for KC, a gente vai ter que usar esse símbolo aqui, ó, de mol por litro. Quando for Kp, vejam, eu não estou usando esse símbolo, porque não é mol por litro, é a pressão em ATM. Então, quando for Kp, nós vamos fazer o que mesmo? Nós vamos usar isso aqui, olha, a pressão do gás X. E essa pressão do gás X, ela vai sair em ATM. Então, vamos pegar aqui, ó, vamos voltar na definição e pegar aqui, olha. A constante Kp
é calculada em função das pressões parciais dos gases. Vamos colocar aqui, em a pressão, né? Em ATM. O que é ATM mesmo? Pressão atmosférica. Então, nós vamos usar essas pressões parciais em ATM, ou seja, pressão atmosférica. Essa aqui é a ideia, galera. Tudo bem? Quando for o KC, né? KC, nós vamos usar em mol por litro. E quando for o KP, nós vamos usar em ATM. Como a diferença? Coloca parênteses e mostra qual é a pressão de cada gás. E assim por diante. Beleza? Nós vamos fazer mais um exemplo de KP e vamos dar continuidade à nossa aula, tá bom? Fica aí, não vai embora, a gente já volta. Segura um pouquinho mais aí. Tchau, tchau.